Vamos ouvir a palavra. Cumprimento a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém? Amém. Estou feliz por estar mais uma vez aqui com o pastor. Ele contou ali, tinha acabado de comentar com ele aqui atrás, ele não se lembrava mais. Vou dar um abraço, José Padilha, lá da Inglaterra. Obrigado. Quando esteve aqui em Criciúma, falou muito bem do senhor. A irmã Celeste, aquela quinta-feira, ela disse que não poderia estar aqui hoje. Fiquei feliz quando vi a serva do Senhor entrando. Todos os seus filhos. Abraço do pastor Benhur Lopes, de Foz do Iguaçu. Diz que a senhora, alguns anos atrás, lá já pegou no congresso das irmãs e foi uma bênção. Deus abençoe a todos. Abra a tua Bíblia em Jeremias, profeta chorão, no capítulo 33. Vamos ler o versículo 2 e 3. Jeremias 33, versículos 2 e 3. Maravilha. Meu amigo Sérgio Pedroso se disponibilizou a estar aqui essa noite. Deus seja louvado pela tua vida. Esse homem é o nome de Deus, parceiro. A gente tem conversado bastante aí. Eu tenho falado muita coisa tremenda que Deus tem feito na vida dele. Deus é fiel, vai continuar te honrando. Jeremias 33, 2 e 3. Toda a igreja achou? Amém. Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer. O seu nome é Senhor. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos ler o 3 novamente. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Parafraseando esse texto, abra comigo em Lamentações, logo depois de Jeremias, no capítulo 5 e no versículo 16 em diante. 5 e 16. Amém? Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração. Por isso se escueceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião que está assolado andam as raposas. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti, e nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Ó Deus e Pai eterno, aqui sou eu mais uma vez debaixo das tuas mãos para pregar a tua bendita e grande e soberana palavra. Usa-me como sempre tens usado. Que a tua voz venha falar aqui esta noite, não a voz humana. Fala o que precisamos, não o que queremos ouvir, e que o teu nome seja glorificado. Toda a igreja pode se assentar. Bota aquele CD para mim. Eu estava na segunda-feira passada lá com o presbítero Josias, na Morada do Sol. Eu perguntei para o senhor o nome daquele presbítero. Trabalha com o supervisor do evangelismo, o presbítero Mário. Estava lá comigo, sua filha Sabrina, que mora a mais de 100 quilômetros lá em Maravilha, 100 quilômetros de Chapecó. E Deus tem sido fiel. Pessoas que vieram à frente botando câncer para fora, pedra no rim, bico de papagaio. Eu estava orando nessa madrugada e disse: Senhor, se pela tua misericórdia tu quiseres me usar, opera lá na igreja do pastor Roberto Albertini. E eu fiquei contente quando eu cheguei aqui, quando eu li esse conjunto, uma harmonia maravilhosa. Eu não preciso jogar confete em ninguém. Quando eu estava pensando ali, eu vou ter que falar isso. Uma organização, os grupos quando vinham cantar, o CD já estava ali, já tocava, não tinha perda de tempo. É desse jeito que Deus sagrado, irmão. Tudo organizado. Maravilha de Deus, essa unção, essa glória. Já enterrado. Ao ler o Evangelho, ou seja, o livro de Jeremias, o profeta chorando, o profeta das lágrimas, eu observo que por 40 anos ele profetiza para o povo de Israel o abandono do pecado do reino do norte, Judá,
Ou seja, tinha o reino do norte e o reino do sul. Jeremias começa pelo reino do norte e depois abrange o ministério pelo reino do sul, porque o povo estava demasiadamente em pecado. Mas eu não quero me adentrar na história de Jeremias. O tema que Deus me deu, quem sou eu para colocar tema? Mas se fosse colocar, seguiria essa temática: o poder de um clamor, a restauração de Israel. O poder de um clamor, a restauração de Israel. Jeremias, dentro do livro mais antigo, mais novo, mais atual, que nunca fica velho, que é tremendo e glorioso, a Bíblia Sagrada, com 1189 capítulos, 31.174, talvez até um pouco mais, versículos, com 52 capítulos do livro de Jeremias. Ele escreve logo a seguir Lamentações, com 5 capítulos. Um homem honrado por Deus, que pregava a verdade, andava na verdade, falava a verdade. Então Jeremias, no capítulo 33 e no versículo 2 e 3, o Senhor disse: Jeremias, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabes. Irmão, sei que a ética, ela fala que quando a gente tem que pregar paradinha aqui no púlpito, mas deixa Deus usar como Ele quer usar aqui, amém? Amém. Então Jeremias começa a profetizar. Mas eu quero adentrar aqui: o que é um clamor? O que é clamar? O que é buscar? O que é interceder? Nós vamos estudar e navegar na Bíblia Sagrada. Eu gosto de pregar comparando Escritura com Escritura. Nós vamos saber agora o que é clamar, o que é orar e o que é interceder. Se não, vejamos comigo lá em Gênesis, no capítulo de número 4 e no versículo 26. Aqui se fala do primeiro indivíduo, do primeiro camarada que começa a buscar a face do Senhor. Lá em Gênesis capítulo 4 e 26 diz: e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. E então se começou a invocar ao Senhor. A Bíblia fala em Gênesis, o livro da criação, o primeiro registro de comunicação não verbal, mas de oração entre Deus e o homem. Começou por Enos, verbal começou por Adão, mas a oração começou por Enos. Começa a invocar ao Senhor. Agora vamos ver o que é intercessão. Eu não vou abrir para ganhar tempo, mas se você quiser acompanhar, maravilha. Lá em Gênesis, no capítulo 18, no versículo 23 ao 33, Abraão intercede a Deus junto aos homens, quando Deus quer destruir todos aqueles camaradas que adoravam bezerro de ouro, Sodoma e Gomorra. Abraão começa uma intercessão dizendo: e se houver 50 justos naquela cidade, tu destruirias elas? E ele vai baixando, e Deus vai falando: por amor dos 30 eu não vou destruir, por amor dos 20 nós conhecemos a história que chega só em Ló e a sua família. Mas eu também quero falar sobre clamor. Agora vamos ler Êxodos 2 e 23. Êxodos no capítulo 2 e no versículo 23. Eu espero. Glória a Deus. Glória a Deus. Êxodo 2 e 23 diz: e aconteceu, depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus, e por causa de sua servidão, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Eles já oravam, eles já intercediam, Deus já tinha ciência desses camaradas, mas quando eles começam a levantar o clamor, quando eles começam a botar o rosto no pó, a vestir-se de saco de cinzas, Deus os conheceu. Sabe por que está se levantando aí uma geração que não sente nada num culto como esse? Eu vou falar tudo o que Deus me mandar falar aqui, irmão. Sabe por que tem gente que está com o olho esbugalhado, parece que foi batizado num pote de vinagre e não recebe nada? Porque ele não clama, ele não busca, ele não intercede, e Deus não conhece ele. Quem é conhecido de Deus aqui esta noite é porque está clamando pelo nome dele. Estava mais ou menos com o cabelo quase 50 a 60 centímetros, fedendo, não tem vergonha de falar isso, usuário de crack, baleado pelo tático de São Paulo na perna esquerda, condenado a 5 anos e 4 meses de cadeia pelo artigo 57. Esse homem de Deus entra no meu quarto, me abraça e começa a interceder ao meu favor. Ele levanta um clamor a Deus e começa: Deus, usa esse jovem, liberta esse jovem, salva esse jovem. Esse jovem está aqui essa noite dizendo: a oração tem poder, o clamor tem poder. Olha que Deus vai te ajudar.
Debaixo, vai. Olhem comigo Gênesis 3, versículos 6 e 7, que diz: disse mais Deus: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as tuas dores. Quer que Deus te ajude? Clama. Quer que Deus conheça o teu problema? Clama. Crente vadio, parado, que não faz nada, Deus não chama ninguém ansioso. Quer que Deus te use? Comece a clamar. Quer que Deus te use? Começa a buscar. O próprio Deus chega para Moisés e diz: tenho conhecido a aflição do meu povo, do meu Davizinho. Vou voltar a minha destra para o meu povo. Oxalabacanda, água cheia. Você não pode ficar imune a esta glória aqui esta noite. Você não pode ficar vazio a esta glória aqui esta noite. Hoje é dia de renovação. Hoje é dia de restauração. Eu estive algumas horas aos pés da cruz e disse: Deus, eu quero que tu renoves a igreja, mas principalmente os jovens, porque tem muitos jovens aí indo para as drogas, tem muitas jovens aí agora indo para a balada, tem muitas jovens mandando porcaria no Facebook, mas também tem muitos jovens evangelizando, tem muitos jovens pregando a palavra de Deus. Aleluia! Não tenho vergonha de deixar Deus usar, não, porque eu, quando era usuário de crack, eu pegava uma 12 automática e saía dando tiro nos outros, achando que era melhor que todo mundo, mas Deus me quebrou. Eu desci na casa do oleiro, fez de novo. Não vai ser hoje que eu vou me cheio de etiqueta, dizer a Bíblia, blá 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 e blá blá blá, e não vou deixar Deus usar. Deixa Deus usar do jeito como o varão falou, do jeito que ele quer te usar. Deixa ele te usar do jeito que ele quer. É desse jeito que ele quer te usar. O poder de um clamor, a restauração de Israel. Nós vamos ver agora dois resultados. Vamos ler lá em 1 Samuel, no capítulo 7. Oh glória, aleluia. Samuel 7, versículo 8 e 9. Meu Deus, hoje Deus vai curar. Não porque o irmão Alexandre está pregando, não, porque Deus está no ministério do pastor. Deus está nessa igreja. Deus vai libertar e Deus vai restaurar. Eu vim da oração, irmão. Aleluia. 1 Samuel 7, versículo 8 e 9. Olha o resultado imediato de um clamor. Olha só: pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel o cordeiro que ainda mamava, e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Sabe o que a Bíblia, a palavra do eterno grande eu sou, está dizendo? Os filisteus eram um povo de guerra. Os filisteus eram um povo que preparava espadas, armas para a guerra. Mas Israel não era de guerra. Israel era um povo de plantação, de cultivo. Israel era um povo agrícola. E os filisteus, envergonhados como sempre, como eram, eles eram como a areia do mar, irmão, não dá para contar. Eles eram em grande multidão, imenso, pastor. Eles sobem a peleja, como nós podemos ver na história de Israel, que muitas vezes, muitos anos, os filisteus atentaram contra a vida do povo de Deus. Eles sobem um monte para derrotar Israel, os filhos de Deus. E Israel, estando em pecado, idolatria, adorando bezerros de ouro, eles achavam que não tinham moral para orar a Deus. Eles chegam também, porque no Antigo Testamento Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Eles não tinham nem moral para querer oferecer um sacrifício. Eles chegam para Samuel e diz: não cesse de clamar ao Senhor, clame, porque os filisteus têm vindo aí, os filisteus estão subindo aí. E Samuel levanta o clamor e diz a palavra de Deus, que Deus troveja sobre todos os seus inimigos, todos, e os deixa batidos diante dos filhos de Israel. Diz o historiador Flávio Josefo que a terra se fendeu-se e se abriu e engoliu todos os vivos, e os que restavam sobre a terra estavam estilhaçados e mortos. Por isso o profeta diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, não prosperará. Os teus inimigos estão debaixo. Tem gente aí que tem medo, pastor, de entrar em peito. O evangelho, eu vou falar de evangelizar. Tem medo de evangelizar traficante que às vezes está precisando de um abraço, como me contaram esse dia lá em Efésios ou em Filipenses, se não me falha a memória. A Bíblia diz que Deus
Deus, Pai, pegou tudo e colocou debaixo dos pés. Ele pegou George W. Bush, ele pegou Barack Obama, ele pegou esse Papa que chegou aí agora, ele pegou os demônios, ele pegou potestades e principados e colocou debaixo dos seus pés. Do que tu estás com medo? Deus é na tua vida. Fui pregar numa igreja e não vou dizer que ministério era, nem que igreja era. Que quando alguém dava glória, o pastor puxava uma cordinha, ele ficava assim, batia no púlpito e puxava a sineta para ninguém dar glória. Lá o Espírito Santo não tem mais lugar. Mas eu dou graças a Deus por estar numa igreja hoje, que aqui quem manda não é o pastor, aqui o pastor obedece o Espírito Santo e Deus opera. Vamos ver outro resultado. Esse aqui é abraço, mas primeiro vamos ver o que fala Davi no Salmos 34. Se quiser abrir, maravilha. Salmos 34, no número 34, ali no 6 diz: clamou. Olha o que Davi, o homem segundo o coração de Deus, disse: clamou este pobre ao Senhor, e o Senhor o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam glória e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem